crescer e liderar. Esse é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo a nova temporada de 2025 do podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. E no episódio de hoje falaremos sobre o poder da vulnerabilidade. Esse é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo UFT. Concentre-se firme no que é importante. Não desista nunca, seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir. Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse podcast, a mais esse episódio. Já estamos aí entrando na segunda quinzena de março. E aí o ano tá indo devagar, rápido para você? Parece que tá voando, né? Já quero que você pegue aí a sua garrafa de água, a sua xícara de chá, talvez a sua xícara de café também, quem sabe uma taça de vinho, pra gente poder bater esse dedo de prosa, falando um pouco mais aqui sobre a importância da vulnerabilidade na nossa vida, na nossa liderança. Então seja muito bem-vindo, bem-vindo. E vamos começar aqui esse dedo de prosa. Já peço para você mandar uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que é o nosso contato oficial, com o DDD 22 99 222 1003. Manda aí sua sugestão, seu feedback, para a gente poder, obviamente, conversar um pouco mais numa outra ferramenta. E eu fico muito feliz quando recebo as mensagens de vocês. E eu sempre respondo por áudio para você ter certeza que sou eu que estou respondendo. Então, bora lá mandar um WhatsApp aqui para a equipe. Bom, vamos falar sobre esse tema que eu sempre trago aqui no podcast de várias formas. E para a gente poder olhar exatamente para a gente, né? Não é para ficar falando da liderança dos outros, mas para olhar para a nossa liderança, para olhar para a nossa vida. Será que a gente realmente tem sido capaz de mostrar a nossa vulnerabilidade? Sabe? Será que isso tem acontecido ou a gente tem buscado esconder isso porque a gente acredita que se a gente esconde isso, as pessoas gostam mais da gente, gostam mais da versão em que a gente não é autêntico, verdadeiro? E como que isso pode estar travando a tua vida, né? De todas as maneiras possíveis. Porque como que a gente pode ser fluido numa relação em que a gente não pode ser a gente? Se a gente pensar sobre isso, né? Isso abre, na verdade, como dizem por aí, né? Aluga um triplex na nossa cabeça. Porque a gente começa a pensar nas possibilidades de expansão de quem a gente é e, ao mesmo tempo, tudo que a gente está perdendo por não ser quem a gente é. Por entrar nessa ideia de que a gente precisa ser uma outra pessoa para agradar o outro, para ser amado, para ser aceito, enfim. E como que a gente vai trabalhar isso na nossa vida, né? Começar a pensar sobre isso. Porque, assim, não é um padrão que a gente rompe do dia para a noite. Não é uma coisa, né, como trocar uma roupa e tá tudo certo. Mas é algo que a gente precisa fazer e olhar constantemente dentro do nosso processo de crescimento e de evolução. E a importância de ser verdadeiro e transparente traz pra gente uma capacidade também de mostrar que nós somos humanos, né? E se essa capacidade de ser transparente e ser verdadeiro, se isso está alinhado com os nossos valores e os nossos princípios.
Então a pergunta é, se você tem um princípio e um valor lá de honestidade, né, de ser sincero, de falar a verdade, e se você não tem expressado isso, como é que você está se sentindo? Provavelmente, muitas vezes, você se sente uma farsa. Você não consegue sentir que você está fazendo ali, está dando o seu máximo, está sendo você, né. Então é sobre isso. Sobre a gente olhar para as nossas questões aqui, porque eu acho que é importante a gente entender que toda vez que a gente olha para dentro, a gente consegue evoluir. Quando eu fico olhando muito para fora e, na maioria das vezes, fazendo comparações externas, julgando as outras pessoas, eu não consigo fazer o meu processo de aprendizagem, o meu processo realmente de olhar para dentro, né. A gente fica muito ligado no que está externo, tá, e o que está aqui dentro de mim, o que está reverberando. Então olhar para isso. Hoje eu entendo que cada vez é mais importante no mundo em que a gente tem tanta distração, tem tanta facilidade, né, para usar o nosso tempo, quando a gente vê o tempo já acabou, o dia já passou, o mês já foi, o primeiro trimestre está indo embora. A importância da gente viver os nossos movimentos de vida com essa autenticidade, com essa verdade, com o que faz sentido pra gente, com as pessoas que a gente ama, no trabalho que a gente ama, sabe? E participar de projetos que engrandecem a nossa alma, que falam assim: "Nossa, acho que eu vim para esse mundo só para fazer esse projeto, como está me fazendo bem". E não precisa ser grandes projetos, sabe? Só precisa estar alinhado com você, com quem você é, com seus princípios, com seus valores, é sobre isso. Então toda vez que a gente tá, por exemplo, com pessoas, com projetos, em que isso tudo tá alinhado com o nosso eu, as coisas fluem e a gente cria um nível de expansão enorme. Então é saber olhar para isso. E aí dentro desse contexto, como é que a gente tem trazido a nossa vulnerabilidade para dentro da nossa liderança? Será que a gente ainda está se perdendo com medo das críticas, com medo do que as pessoas vão dizer, em relação a por que que a gente contou essa história da nossa vida, por que que a gente está falando sobre esse assunto? Eh, a gente precisa olhar para as questões e falar sobre as questões que trazem a nossa humanidade. Muitas vezes a gente quer, no mundo corporativo, mostrar uma máscara, que não é a nossa máscara verdadeira, porque a gente criou aquilo e a gente quer que as pessoas tenham aquela percepção da gente, né, como um profissional muito bom, que nunca erra, que é sempre rápido, tá sempre à frente. Mas qual é o custo disso, no final das contas, para a nossa vida? Talvez o custo seja afastar algumas pessoas, porque algumas não vão acreditar que isso seja uma verdade, porque todos nós falhamos, erramos, sem querer errar, mas erramos, faz parte do nosso processo. E aí quando a gente erra, a gente precisa reconhecer esse erro, porque se eu não reconheço esse erro, eu vou voltar a cometê-lo, e pedir desculpas para as pessoas que infelizmente foram penalizadas por esse erro, e seguir, porque faz parte. E tá tudo bem se essas pessoas não te perdoarem, faz parte do processo também. E como que é importante quando a gente fala de vulnerabilidade, de autenticidade, a gente entender que quando existe a vulnerabilidade junto com a autenticidade, eu acho que também não dá pra gente falar dessas 2 palavras separadas, o quanto que a gente conecta as pessoas certas. Porque as pessoas que entenderem esse processo, que entenderem que é natural, que é humano ser vulnerável, pessoas que estão com essa mesma linha de raciocínio, com essa mesma consciência, vão se aproximar da gente, para fazer mais troca. É uma construção de confiança. Porque se eu estou num ambiente onde eu não posso ser eu, não existe confiança. Não tem como crescer nada nesse ambiente. E a gente, enquanto líder, precisa pensar sobre isso. Será que no nosso dia a dia do trabalho a gente tem plantado essa semente
tem organizado esse ambiente para que as pessoas possam realmente ser vulneráveis? É uma reflexão importante que a gente precisa fazer, e a gente precisa, além de fazer essa reflexão poderosa, é pensar em quais são os passos para trazer essa confiança para dentro do teu setor, para dentro da tua liderança, para dentro da tua equipe. Claro que sempre teremos os desconfiados, os que confiam desconfiando, e tá tudo bem, faz parte do processo de todo mundo. Só que quando você abre o seu coração e coloca a tua verdade na frente, você constrói esse caminho de confiança. Vai ser julgada, julgado? Provavelmente, provavelmente. Mas não é sobre o julgamento do outro que o outro vai falar, mas é sobre a sua verdade. E como diz o meu mentor de comunicação, Felipe Suri, a nossa verdade não é para todo mundo. Quando a gente aceita isso, quando a gente confia nisso, tudo fica mais fluido. E é aquilo que eu falei, pessoas vão vir, que estão mais próximas do que a gente está comunicando, e outras pessoas vão embora, e tá tudo bem. Só que a gente precisa realmente olhar e trabalhar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para expressar as suas ideias, as suas preocupações, as suas demandas, porque nós temos preocupações. Mesmo devendo confiar, a gente tem as nossas preocupações, e quando a gente expressa isso num ambiente onde a gente se sente confortável, onde a gente se sente seguro, mesmo que não tenha a resposta exata sobre aquilo que a gente está colocando, de alguma forma, é como se a gente pudesse falar para as outras pessoas sem ter esse medo do julgamento, sem ter esse medo do que vão falar nas minhas costas. E olhar para essas questões como líder é muito importante. E claro que falando dessa questão da vulnerabilidade, do que a gente precisa trabalhar enquanto líder, o que a gente faz no nosso dia a dia para olhar para as nossas questões, né? Será que, por exemplo, eu tenho parado para escutar as pessoas? Será que eu tenho parado também para me escutar, né? Que isso é muito importante. O nosso corpo, ele traz sinais o tempo inteiro do que está acontecendo com a gente. E esses sinais vêm de várias formas, inclusive com doenças, dores, que é a forma que o nosso corpo tem de chamar a nossa atenção para isso ou para aquilo. E muitas vezes a gente está tão acelerada que a gente não percebe que o nosso corpo está pedindo para a gente descansar, que o nosso corpo está pedindo para a gente se exercitar, que o nosso corpo está pedindo para a gente fazer uma mudança, que a gente tem que parar de ser inflexível. Será que a gente tem tido coragem de fazer os feedbacks honestos? Que é poder dizer para aquela outra pessoa o que não tá bom, o que está incomodando, através de uma comunicação não violenta, sabe? A gente tem exercitado isso. Porque tudo que eu tô falando aqui é simples, mas não é fácil. Porque a gente vem de uma cultura de que a gente não tem que olhar pra gente, de que a gente não pode ser vulnerável, que a gente precisa criar uma personagem, porque é isso que o mercado compra, é isso que as pessoas compram, é sobre isso, e ponto final. E desconstruir isso tudo não é a coisa mais fácil do mundo. Mas quando a gente entende que esse é o único caminho da verdade, a gente entende que a gente precisa percorrer esse caminho. E por mais que pareça ser muito desafiador, provavelmente vai ser o caminho mais leve. Porque é o caminho que faz sentido. Que sentido tem eu ficar aqui e ficar inventando uma personagem para agradar as outras pessoas, para ser amada pelas outras pessoas, para ser aceita pelas outras pessoas? É muito pesado isso, né? Então, olhar para esse conceito de vulnerabilidade e autenticidade cada vez tem sido mais importante e necessário para a gente viver muito bem aqui. E aí, para fechar esse episódio, eu queria falar rapidamente do Bernardinho, que eu acho ele extremamente autêntico
E, e acho que é importante a gente trazer aqui, né, algumas pessoas. Eu queria até te pedir a sua ajuda, né? Se você tem um líder aí, uma líder que você gosta da história, tem conhecimento sobre a história, manda aqui pro WhatsApp do podcast 22, o DDD 992221003, porque eu acredito que as homenagens têm que ser feitas em vida, né? A gente tem que falar sobre essas pessoas enquanto essas pessoas estão aqui, ó, trabalhando. Não é depois que elas partem desse plano. Então, quem você gostaria que eu falasse aqui para eu poder pesquisar ou até entrevistar, se essa pessoa estiver disponível para isso, né? Vamos trazer pessoas da sua região. Tem tanta gente, cara, que está fazendo tanto trabalho incrível nesse mundão. E essas pessoas precisam aparecer. Essas pessoas precisam contar o que elas estão fazendo. Porque muitas vezes a gente fica num mundo ilusório, achando que só as outras pessoas fazem muito e, e a gente não tem condição de chegar próximo disso. E muitas vezes são ações tão simples e a gente fica buscando, né, aquela ação mirabolante e a gente deixa de lado o simples de todo dia que funciona. E uma coisa que eu acho muito interessante na liderança do Bernardinho, né, é essa transparência emocional que ele tem. Então, todo mundo vê, né, quando tá assistindo um jogo que ele tá lá, as caras e bocas que ele faz, os berros que ele dá, enfim. E imagino que isso deva acontecer também nos treinos, né. Mas, às vezes, pra gente que tá de fora isso pode ser um pouco assustador, mas é nítido que pra equipe ali isso já é algo que eles estão super acostumados com o Bernardinho e que faz parte, sabe, do jeito dele de ser. Vejo também, né, que ele tem essa questão do feedback direto e honesto. Eu vejo que na comunicação dele ele traz, né, essa clareza, né, do que ele quer, do que ele tá, eh, falando. Não é aquela pessoa que fica fazendo curva, dando volta, cai no buraco, levanta, e que é muito prolixo e não consegue chegar nos finalmente. E eu gosto dessa comunicação mais assertiva, porque quem comunica consegue, de uma forma mais rápida, levar para o outro o que quer comunicar, o que quer expressar. É fato que a gente precisa sempre verificar se realmente o outro entendeu da maneira como nós nos expressamos, porque, né, faz parte do processo as pessoas interpretarem de uma outra forma, porque elas têm uma outra história de vida, e isso é uma coisa que a gente tem que construir dentro da comunicação. A gente tem que olhar para essa questão para saber se o outro e perguntar se o outro, como que o outro entendeu, sabe? O que o outro entendeu, o que não está claro, o que pode ser melhorado. Eu acho que isso é importante nesse processo. O Bernardinho também ensina muito pra gente, né, como lidar com as derrotas, porque inclusive, né, quando ele ganha, ele já quer quebrar essa coisa, né, do título da vitória, porque essa vitória não garante, a vitória de ontem, por exemplo, de hoje, não garante a próxima. Então, essa questão de olhar, e agora? Como é que a gente vai treinar melhor ainda para ganhar um próximo título, um próximo campeonato? E aprender com a perda. Então, onde a gente poderia ter sido melhor? Então, isso é importante, né? A gente entender que a gente, sem peso, mas como pode ser melhor? Onde a gente pode melhorar, o que ainda não tá tão incrível, sabe? Olhar os espaços que a gente tem para crescer. E uma coisa que eu acho legal também é a formação de vínculos, né? Porque a gente vê sempre as equipes do Bernardinho com pessoas que estão anos ali treinando com ele, que ele investe, que ele acredita. Claro, essa pessoa tem potencial também, tem muito a agregar. Então, eu acho que isso é importante. Ele gosta, né, de gerar esses relacionamentos, de conhecer melhor os seus jogadores. E ele deixou isso muito claro numa palestra que eu assisti, né, de como ele vem trabalhando esse vínculo, essa conexão, que não pode ser só a questão da quadra ali, mas tem que ser mais do que isso, né? O que acontece fora da quadra, como é essa relação
como precisa essa conexão. Então, assim, eu acho que é um exemplo incrível para a gente olhar para a vulnerabilidade e também para a nossa autenticidade. Então, se você quer colaborar aqui com o podcast, envie aí o nome de algum líder que eu possa entrevistar ou que eu possa pesquisar mais sobre ele e que eu possa trazer, né, para que a gente possa modelar essas pessoas, para que a gente possa ver que é super possível. Só que, claro, né, existe essa questão da gente querer se autodesenvolver, da gente querer olhar para dentro, porque as nossas questões não estão com o outro, né? Às vezes a gente tem essa mania de querer responsabilizar o outro por tudo que acontece de ruim na nossa vida. E quando eu terceirizo isso, eu não assumo a minha autorresponsabilidade. E para eu poder ser vulnerável, para eu poder ser autêntica, eu preciso trabalhar minha autorresponsabilidade. Eu preciso olhar para isso com toda a amorosidade e acolhimento necessário. Não com dor, não com autocrítica exagerada, sabe? Mas olhando para essa minha humanidade. E como que eu faço esse processo, né, de desenvolvimento, de evolução? Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre o poder da vulnerabilidade do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22992221003, colocando o meu nome na mensagem. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nossoerd.com e fernandagonçalves.com. Não desista nunca, seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você